Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos comentar sobre o capítulo 28 de Biologia, que fala sobre como que nós podemos cuidar do ambiente no meio em que nós vivemos. Acompanhe comigo a partir da página 295. Bom, a gente já sabe que a partir do processo de industrialização no século XVIII na Europa, a produção e consumo da população humana mudou. Então, como aumentou a produção, aumentou também o consumo e a demanda para o crescimento populacional receber todos esses produtos também de acordo com a demanda e esse crescimento exponencial. O que potencializa o uso dos recursos naturais? Bom, como a gente vive no mundo capitalista, a gente vai agregar isso ao aumento da população e a gente viu que mundialmente a gente tem impactos ambientais acontecendo que são resultados do consumismo, que é quando a gente adquire bens e produtos, sem a necessidade. Além da poluição atmosférica, que vem da queima dos combustíveis fósseis, o desmatamento, as queimadas e a questão da geração de lixo, a gente vê que tudo isso vem acontecendo justamente por conta dos modos consumistas da população e pelo modelo capitalista da atualidade. A industrialização acabou mudando o estilo de vida das pessoas e o ambiente natural em que nós temos hoje em dia, visto que os recursos todos para a produção, para a energia, eles são extraídos da natureza em uma grande escala, o que altera o equilíbrio ambiental. No nosso país, existem leis ambientais que obrigam as indústrias, as fábricas e as empresas a destinarem corretamente os seus resíduos de lixo e também exigem o pagamento de multas caso eles danifiquem o ambiente. Mas, por algumas ações isoladas ou com pouca fiscalização, a gente não tem uma lei que consegue amenizar esses impactos ambientais. Também o tamanho do nosso país exige aí uma maior fiscalização e não vem acontecendo. Então, todos os setores da população devem adotar hábitos que vão minimizar esses impactos no ambiente. Quais são as atitudes que podem mudar o mundo? Então, tem algumas atitudes individuais e coletivas que vão ajudar a conter esses danos do meio ambiente através de mudança de hábito, promoção de ação, para sensibilizar todas as pessoas sobre o papel que nós temos e devemos exercer nos ecossistemas de forma positiva. Bom, essas atitudes elas podem ser adotadas na nossa casa, na escola, no nosso bairro, com o apoio de toda a comunidade. E também essas atitudes individuais, elas acabam inspirando outras pessoas a agir também de forma diferente, servem como exemplo, enquanto ações coletivas como campanhas de sensibilização, divulgação nas mídias, palestras, ajudam também a diminuir o impacto negativo da atividade humana aqui no nosso planeta. Então vamos lá. Começando com realização de mostras culturais. As mostras culturais elas são importantes eventos educativos porque permitem a divulgação dos trabalhos feitos pelos alunos e que muitas vezes acabam ficando restritos na sala de aula. Essas atividades elas devem envolver, além da escola, os pais, os responsáveis dos alunos, a comunidade ao redor, porque assim todos tem a oportunidade de acompanhar esse desenvolvimento do trabalho escolar e também do conhecimento científico, na área ambiental também. Reduzir o consumo de plástico. Bom, é um dos assuntos mais debatidos na atualidade e aqui no Brasil, algumas cidades como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro já começaram com a proibição da distribuição de sacolas plásticas nos supermercados e só é permitida a distribuição de sacolas que sejam feitas de material biodegradável, senão tem cobrança pelo produto, que faz com que a pessoa se conscientize justamente pela necessidade da redução do consumo de plástico. Além das sacolas, a proibição também abrange os canudos plásticos, que estão sendo substituídos por canudos de metal ou de algum material biodegradável. Essas medidas, elas acabam se limitando a alguns produtos, mas ainda assim os resíduos continuam sendo gerados e descartados no ambiente. O problema do plástico não é só a questão comercial, A gente tem o problema do plástico nas nossas residências, nas escolas, no nosso bairro, no comércio. Então, esses hábitos ecologicamente corretos devem ser praticados. De modo individual, a gente pode fazer o quê? Reaproveitar os nossos materiais escolares que sobram do ano anterior e que ainda estão viáveis para uso.
Preferir usar fichário, porque ele reduz o desperdício de papel e água e tem como a gente utilizar o fichário no ano seguinte. Utilizar materiais que tenham sido fabricados sem prejudicar o ambiente. Então a gente vê lá, por exemplo, um lápis que é produzido com madeira de reflorestamento. Isso é bacana. Outra dica é usar material reciclado, que economiza com a compra de novos produtos e acaba reduzindo os impactos também ambientais. Além do mais, a doação, desses materiais antigos para outras pessoas que possam utilizá-los. Vamos fazer atividades da página 297. Os atuais padrões de consumo aumentam mais rapidamente que a capacidade de regeneração dos sistemas naturais. Esse padrão não sustentável de consumo fez emergir uma grande preocupação quanto ao esgotamento dos recursos naturais. Esse texto se refere à pegada ecológica. 2. Se uma pessoa consome ao longo de um dia um ovo, 300 gramas de carne, 430 ml de leite ou derivados, ela permite para a atmosfera aproximadamente 14 kg de dióxido de carbono envolvidos na pecuária e no transporte desses alimentos. Isso equivale a 100 km rodados por um carro com relação à produção de gás carbônico. Calcule o impacto semanal dessa dieta sobre a atmosfera e indique uma atitude capaz de reduzir esse dano ambiental. Se a gente multiplica 14 kg de gás carbônico por 7 dias, 98 kg de gás carbônico emitidos por semana. O impacto ambiental será essa liberação em média de 98 kg de gás carbônico para a atmosfera e para reduzir pode-se adotar uma diminuição no consumo de derivados animais na nossa dieta. Vamos ver mais algumas atitudes que estão relacionadas aí aos 5 R's da sustentabilidade, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos lá. Nossas práticas em relação ao meio ambiente, principalmente quanto ao consumo, devem ser repensadas, porque o impacto na natureza ele vai ser muito irreversível daqui a uns anos. Então a gente precisa repensar como que vai ser realizado o descarte, inclusive, de tudo isso que a gente tem consumido em excesso. Recusar esses produtos não recicláveis e não biodegradáveis, dando preferência aos produtos de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. Reduzir a produção de lixo, adquirindo produtos com maior durabilidade, utilizando pilhas recarregáveis, lâmpadas de LED que duram mais, além de reduzir o desperdício de alimentos e água e energia, entre outras ações. Reutilizar um produto é reaproveitá-lo com a mesma finalidade ou em outras possibilidades de uso, evitando seu descarte. Por exemplo, consertar algo quebrado, usar folhas que sobraram do ano anterior como rascunho ou doar roupas que não são mais usadas. E reciclar consiste no quê? Na separação dos resíduos para o processamento da matéria-prima e produção de novos produtos. A coleta seletiva, por exemplo, é uma atitude que deve ser adotada por todos, porque facilita a reciclagem. Evitar o desperdício de água potável. Bom, a água ela é um recurso renovável, mas a sua qualidade e a sua quantidade vêm sendo afetadas pela ação do homem. Então, precisamos adotar um consumo consciente da água potável e evitar o seu desperdício. O objetivo é justamente que é uma ação bem importante, justamente com relação à coleta da água da chuva, que pode ser feita nas nossas residências, nos estabelecimentos comerciais e nas escolas, por exemplo. Essa água, ela pode ser reutilizada para regar plantas, lavar áreas aí comuns ou objetos e também para uso da descarga. Compostagem. Bom, o lixo orgânico ele é produzido a partir do descarte de matéria orgânica. Caso ele seja descartado no ambiente, ele vai atrair animais que podem ser vetores de doenças, como ratos e baratas. Então a gente deve separar o lixo orgânico dos outros tipos de resíduos. E o lixo orgânico ele pode ser usado na compostagem, que é aquele processo por meio do qual as minhocas acabam fragmentando a matéria orgânica e facilitam a decomposição por bactérias e fungos, produzindo humus. O humus ele é um material rico em nutrientes que pode ser utilizado como adubo nas plantações, bem como o chorume também. Outros materiais que também podem ir para a composteira são filtros de papel, restos de vegetais como galhos, folhas, frutos e fezes de animais domésticos, inclusive. Esse processo, além de produzir adubo, é responsável também pela redução do volume de lixo que é descartado. Agora nós faremos as atividades finais da página 299 em diante. 3.
A seguir estão listadas algumas práticas: utilização das sacolas retornáveis, separação de materiais para reciclagem, incineração do lixo, uso de sacolas plásticas para guardar o lixo comum, fabricação de adubo por compostagem. Identifique as práticas que contribuem para a redução do lixo. Primeira, segunda e quinta. B. Explique como as práticas que você não escolheu acima contribuem para a poluição ambiental. Na terceira, apesar de a gente dar um destino para o lixo incinerando, a gente não reduz a poluição ambiental porque libera gases nocivos e de efeito estufa para a atmosfera. E a estratégia 4, que é o uso de sacolas plásticas para guardar lixo comum, a sacola ela pode ser fruto de reutilização, mas há um acúmulo de plástico no ambiente. Utilize a informação e a figura a seguir para responder as questões 4 a 6. A cada dia, o ser humano consome mais os recursos naturais, sem se preocupar com as próximas gerações. Tal fato acaba gerando uma preocupação em nível global com a situação do planeta. A imagem ao lado faz referência ao importante conceito da ecologia moderna relacionado a esse tema. Identifique esse conceito, é a pegada ecológica. 5. Explique o seu significado. Bom, é a medição da utilização dos recursos naturais pela população humana. Com base nela, a gente consegue comparar diferentes padrões de consumo e verificar se estão dentro da capacidade ecológica do planeta de continuar a produzir e repor os recursos naturais e absorver os resíduos produzidos pela humanidade. Então, a pegada ecológica analisa os impactos negativos que a gente produz no planeta. 6. Proponha 4 medidas que as pessoas do seu bairro podem adotar para diminuir os impactos negativos sobre os recursos naturais. A gente pode colocar: deixar o carro em casa e ir a pé para alguns locais, sempre que possível, né? Usar transporte coletivo ou uma forma alternativa de locomoção, como bicicleta e patinete. Não ser consumista, diminuir o consumo de carne, economizar água e energia, realizar coleta seletiva e reciclagem. 7. A questão do lixo é um dos grandes problemas atuais. Na maioria das vezes, geramos mais lixo do que o necessário e o descartamos de forma incorreta, prejudicando o meio ambiente. Em relação ao lixo orgânico, uma técnica para auxiliar na sua diminuição é a compostagem. Alternativa A. 8. A foto a seguir mostra algumas crianças descendo de um ônibus escolar. Em muitos países, esse é um hábito comum. No Brasil, poucas escolas oferecem esse serviço. Explique como essa prática pode ser útil para que o nosso planeta se torne mais sustentável. Em seguida, responda qual seria o impacto negativo para o planeta se cada uma dessas crianças fosse de carro à escola. Bom, isso reduz as emissões de gás carbônico para a atmosfera, contribui para um planeta mais sustentável, já que é uma ação coletiva. O impacto negativo gerado seria o aumento da concentração de gás carbônico caso cada um desses fosse para a escola com o carro. 9. A incineração é a queima do lixo em fornos e usinas próprias para esse fim. Ela é a forma mais utilizada de descarte do lixo hospitalar e tóxico. Apresente uma vantagem e uma desvantagem desse processo. A vantagem é reduzir o volume de lixo, não atrai vetores de doenças e não polui os lençóis freáticos. Desvantagem: emite gases que vão intensificar o efeito estufa. E também até a chuva ácida. 10. O microplástico é derivado da quebra do plástico em partículas pequenas liberadas no ambiente e acaba contaminando o solo e a água, interferindo nas cadeias alimentares. Observe os dados sobre as principais fontes individuais desse material: desgaste de sapatos, embalagens plásticas, lavagem de roupas sintéticas, creme dentais e cosméticos. Enumere algumas maneiras de diminuir ou evitar a produção de microplástico pela população. Bom, evitar o consumo desnecessário de sapatos e cosméticos, evitar o consumo de embalagens plásticas, dando preferência para ecobags ou plástico biodegradável, utilizar roupas preferencialmente de fibras naturais como o algodão. 11. A água das chuvas sem tratamento não deve ser ingerida. Entretanto, o sistema de captação da água pluvial pode ser uma medida para reduzir o consumo de água potável. Explique como ocorre essa redução. A água reaproveitada da chuva pode ser destinada para irrigar plantas, lavar calçada, piso, carro. Evita o consumo de água potável para esse fim. 12. Explique a seguinte afirmação: para mantermos nosso padrão de vida, necessitaríamos de aproximadamente 1,5 planeta. Estima-se que o consumo humano dos recursos naturais esteja tão intenso que o planeta não terá capacidade de renová-los e garantir sua existência para as futuras gerações. Então essa frase ela mostra um alerta de que haverá fome,
pois faltarão recursos para a população crescente e consumista caso não haja uma modificação do comportamento de toda a humanidade. 13. A produção de adubo pode ser realizada ajudando na redução do lixo doméstico. Essa produção é feita por meio da decomposição aeróbica dos restos de alimentos. O processo que culmina na produção de adubo é a compostagem, alternativa A. 14. Com o objetivo de controlar a poluição causada pelos veículos nos centros urbanos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente instituiu em 1986 o Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores, que entre suas metas inclui o desenvolvimento e a implantação de um programa de inspeção e manutenção dos veículos em uso pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente. Tendo em vista o descrito acima e considerando as recomendações da comunidade científica mundial, podemos afirmar que as ações objetivam a redução do seguinte problema ambiental, que é exatamente o aquecimento global, alternativa B. 15. A grande maioria dos plásticos produzidos atualmente é derivada de fontes não renováveis como o petróleo. Nesse contexto, o material em ascensão são os bioplásticos, produzidos com materiais biodegradáveis. O termo biodegradável significa que determinado produto pode ser decomposto por micro-organismos, alternativa A. 16. Explique de que maneira a construção de hortas residenciais e escolares pode reduzir o impacto ambiental negativo no planeta. Bom, com o consumo de hortaliças oriundas de produção local, diminui o gasto energético no transporte do alimento até o comércio. Então, dessa forma, menor será a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. 17. Analise os seguintes gráficos. Número de municípios com coleta seletiva de lixo sólido no Brasil. Percentual do total de 443 municípios brasileiros por região que mantém coleta seletiva do lixo sólido em 2010. Com base nas informações fornecidas e em conhecimento sobre a dinâmica do lixo sólido no Brasil, é correto afirmar que a coleta seletiva mais do que quintuplicou de 1994 a 2010 devido à possibilidade de reciclagem de vários materiais, sendo as regiões Sul e Sudeste as mais atendidas em 2010, alternativa C. 18. A forma mais adequada de as cidades cuidarem do seu lixo orgânico seriam as usinas de compostagem, onde a matéria orgânica é submetida a um tratamento para a obtenção do composto, que pode ser usado como adubo. Entre os materiais que podem ser separados com essa finalidade estão folhas de vegetais, restos de comida e cascas de frutas, alternativa C. 19. Conforme o Fundo Mundial para a Natureza, a pegada ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa corresponde ao tamanho de áreas produtivas de terra e de mar, necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam determinados estilos de vida. Em 96, William Rees e Matthew Werneckel lançaram o livro Nossa Pegada Ecológica, reduzindo o impacto humano na Terra, que divulgou mundialmente a metodologia. O tema, antes restrito ao círculo acadêmico, ganhou espaço entre os cidadãos e organizações, sobretudo com a ascensão das ferramentas online para cálculo de pegada ecológica. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que reduz a pegada ecológica média individual. Evitar alto consumo diário de proteína animal, produtos industrializados e fast food, alternativa A. 20. Atualmente, a prática da compostagem doméstica com a utilização de minhocas vem se expandindo, tanto por maior conscientização como também por campanhas promovidas por organizações governamentais e não governamentais. A técnica é bastante simples e depende basicamente do depósito de restos alimentares vegetais em caixas contendo as minhocas que os consomem. Um dos benefícios ecológicos da compostagem doméstica relaciona-se diretamente com a redução da quantidade de resíduos alimentares cujo destino são os aterros sanitários, alternativa B. 21. Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como os gerados em residências. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e somente 24% tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração. Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino que gera um produto passível de utilização na agricultura, alternativa A. 22. Em várias cidades brasileiras, a população conta com serviço de coleta seletiva de lixo, permitindo que vidros, plásticos e papéis, entre outros, possam ser reciclados. Porém, em muitas dessas cidades, o lixo orgânico não é reaproveitado,
sendo depositada em lixões ou aterros sanitários. Uma alternativa para o aproveitamento desse tipo de lixo seria encaminhá-lo para as usinas de compostagem. Em que consiste o tratamento do lixo orgânico em usinas de compostagem e que produtos podem ser obtidos por esse tratamento? Bom, nas usinas de compostagem, o lixo orgânico serve de alimento para organismos detritívoros, como as minhocas. E ele, além disso, ele é decomposto por micro-organismos, como bactérias e fungos. Então, será produzido um composto rico em nutrientes, que é o humus, que vai ser usado como adubo, bem como o chorume também.